falar de cena boa, né? Vamos falar de momentos bons em 2022, que tem muita coisa boa aqui, cara. A gente tem aqui a chegada da Lena, de 86. A gente tem a declaração em Kaguya-sama. A gente tem o genocídio da Fapta em Made in Abyss. A Lucy na Lua, de Cyberpunk. A despedida do Covinhas, em Mob Psycho. O Max se desfazendo em Exception. O Made in Heaven, de Jojo. E a Rimeno bêbada, de Chainsaw Man. Muito forte. Muito forte. Chainsaw Man, Rimeno bêbada, incrível, muito né? forte. Bem, começando com a chegada da Lena em 86, né, cara? Uma história que não era pra ter terminado em 2022, mas teve atrasos e... Meu Deus do céu, esse comitê de produção da A1 tá maravilhoso, né? Tá comprometendo até animes hoje em dia. E eles tiveram esse tempinho a mais pra fazer esse episódio. Cara, que momento maravilhoso que eles conseguiram trazer no episódio da Lena realmente chegando na fronte de batalha, encontrando o Shin e tudo o que representa esse momento, tudo o que representa essa cena pra 86 e como isso foi recompensador, cara. Eu acho que o que essa cena faz, além de tudo, em âmbito de personagem, é como ele te recompensa por você chegar nesse momento final de 86, cara. Porque, principalmente a segunda temporada, que foi uma segunda temporada muito abaixo do que deveria. Mas esse momento, ele dá aquele respiro final de... Uau, conseguimos sair dessa etapa e conseguimos concluir a melhor coisa que 86 deixou pra gente, que era uma situação de conexão de personagem, uma situação pra dar uma conclusão de momento que vale muito, principalmente pra própria Lena, que ela ficou completamente perdida, ela teve uma progressão de história completamente perdida dentro dos próprios princípios, ela constantemente foi massacrada pelos princípios dela. E esse momento dela chegar na frente de combate, onde tudo foi destruído e ruiu, e ela literalmente falar, pô, agora é o meu momento, é agora que eu consigo fazer alguma coisa, e dar esse momento de respiro também pro Shin, né, que tava quase indo de vala de novo. Foi uma situação extremamente emocionante, foi uma cena extremamente linda, eu adorei demais, cara. Quer complementar alguma coisa? Não, eu pessoalmente só acho que eu não gosto só dessa cena, eu gosto do episódio em si. Sim. Eu acho que todo esse episódio... porque querendo ou não, essa cena é o episódio inteiro. Sim! Mas toda a construção do episódio eu acho fantástica, o uso de cores, a direção... É a prova, né? Pô, mano, 8h30... 8h30? 8h30? 8h30 de conta. 8h30 podia ser muito melhor se não fosse todo esse problema de produção e a nítida perdida que o roteiro tava dando nesses momentos. Mas, cara, a Steph mandava um show quando podia. Uhum. Pois é. Tivemos a declaração de Kaguya, cara. Pô, finalmente, depois de 3 temporadas. Depois de 3 temporadas pra felicidade do Rafa, né? Não sei do que você está falando. O Rafa tá acostumado com Malhação, que é no segundo episódio, pô. O episódio 5 já tem alguém grávido, né? Entendi. Eita! Como é que você sabe, Thunder? Isso foi da Não sei, eu chutei! Eu só chutei! Wikipédia do Malhação, pô, tá maluco? O cara sabe tudo que aconteceu na Malhação e nos Mutantes, então, pô. Puta vida. Carteirinha. Ai, meu Deus do céu. Mas, bem, momento de declaração de Kaguya, cara. Finalmente, eu acho que, além de tudo, além desse momento de agora vai, e finalmente, depois de 3 temporadas, eles conseguiram se declarar um pro outro, é um momento de ápice pra obra, porque ela concatena toda essa jornada, né? Eu acho que é um presente pela jornada. E os dois entenderam isso. Tanto a Kaguya quanto o Shirogane entenderam essa situação e o próprio ponto de não retorno do Shirogane de, pô, eu vou sair do país,
já acabou meu tempo aqui. Eu vou parar de com doce ou eu não vou resolver isso daí nunca na minha vida, né? E a Kaguya também tentou chegar por essa linha também. E por todas as incertezas e tudo por que já estava extremamente maturado esses sentimentos de cada um dos lados, era literalmente fechar. E aí o Shinichi Ohmata falou, não é apenas fechar. Eu vou fechar isso da forma mais épica possível, cara. Vai ter rotação de câmera, vai ter uma sequência de diálogos maravilhosas para expressar todo esse sentimento deles. Foi um momento épico e ápice de uma declaração de romance que foi extremamente emblemático e com toda a capacidade técnica que Kaguya tem pra fazer esse momento ser mágico, ser incrível. E o Rafa continuar odiando Kaguya. Toma no seu cu. Eu já falei, eu sou o pior hater de Kaguya. Pô, odeio Kaguya. A menor que eu dei pra Kaguya, 8. Não, tá falando o cara que chama Bot de Moeshite, né? Então, o cara que não ele tá tem, né? Moral que ele tem. E não é? Eu sou um Celta 2008 rebaixado com uma escada, tá entendeu? De novo? Agora tem a adição da escada, entendi. Agora tá escada, Tô na escada, pô. Tem Ai. Celta. Pois é. Temos agora também o genocídio da Fapta, que, bem, aí também não é uma cena, né? É uma sequência de... Quantos episódios? 2? 3? 3. 3. É que eu acho que o ponto inicial desse genocídio ali, que é até a cena que você tá representando, Uhum. que é toda a chegada da Fápota pra criar esse momento de genocídio, é um grande payoff de tudo que a gente teve mediante nesses 9 episódios, construindo e apresentando essa vila, esses personagens. E quando chega esse momento, é tão emblemático e tão intenso, novamente porque Made in Abyss é bem feito, muito bem feito nesse quesito, porque a gente tem, de um lado, uma puta direção de áudio bem feita, que dá encaixe e intensifica esse grande massacre, e do outro, o diretor de monstro olhando e falando, opa, mas é isso que eu sei fazer, chacina. E, cara, não dá. É uma cena completamente fora da curva e bem feita que você não vê por aí, velho. E eu sei que é uma coisa até normal que a gente fala, de isso a gente não vê por aí, mas realmente, no mundo dos animes, esse tipo de violência carregada, mas muito profunda na sua direção, nos seus acontecimentos, nas suas passagens, na sua intensidade, é realmente muito pouco. O que a gente mais vê é a clássica violência gratuita e qualquer coisa de monte de anime de gore, ou que tentam ser radicais, mas a mãe não deixa. Então, ver Made in Abyss fazendo isso, pô, e sabendo usar isso, é um deleite para os meus olhos, sinceramente. É que aqui Made in Abyss conseguiu juntar o que a gente, como o Rafa falou, né? O padrão de cena de genocídio em anime é o anime querendo chocar, ser radical. Eu adoro essa frase. Ser radical, mas a mãe não deixa. É muito bom. Mas aqui, de novo, como o Rafa falou, você tem 9 episódios de contexto e você sente o genocídio por todos os lados. Você, por mais que a cena o ambiente da vila não seja necessariamente um ambiente amigável, você sente o peso da Fapta indo pra exterminar geral. Ao mesmo tempo que você sente o peso do porquê a Fapta tá fazendo isso, ao mesmo tempo que você está, assim, estupefado com a beleza da cena e o que ela tá representando da coroação da princesa se tornando rainha. Uhum. Então é fenomenal, porque literalmente é também um pouco de você sentir o peso dos dois lados, mas é mais que isso. É praticamente transcender isso numa situação de que, de fato, chegou-se de 9 episódios de contexto para chegar-se a uma resolução que é: infelizmente não tem outro jeito. Bora matar todo mundo. Eu tentei. Mas quando é o Eren, né?
Quando o Eren. Mas o Eren não tentou. O Eren não... Quer dizer, eu não sei se ele tentou, ele falou que tentou. Eu não sei se ele tentou. Eu confio. Ah, entendi. É por conta disso, né? É literalmente uma conclusão, uma consequência. Tipo, o genocídio aqui é literalmente uma consequência de tudo que já foi preparado para isso, né? Então, não tinha muito pra onde fugir. E ainda é a violência trágica. Não é a violência de, legal, né? Tá achando sangue, né? É muito adulto, cara. É muito adulto. Eu gosto disso, é muito adulto. Ao mesmo tempo, a cena é legal, mas ela é mais que legal. Ela é imponente ao mesmo tempo que ela é angustiante. Sim, sim. É. Ela transcende isso. Ela não é só... eu tô me repetindo. Desculpa, Suano. É muito adulto. Não, ela já transcendeu isso mais pra frente. Todas as cenas... Acho que todas as cenas aqui desse top transcenderam de alguma forma, né? Eu tô me repetindo. Deixa eu ficar quieto. Não, faz sentido. É pelo tom, pela proposta, pela situação. E a Lucy na Lua, ela transcendeu também, Igor? Porra, essa cena é sacanagem. Não, a cena de sacanagem não é essa, não. Não, mas essa Em cena é uma Cyberpunk sacanagem. não é essa. Essa cena é uma sacanagem. Ah, entendi. Porque aqui foi um momento também que reverberou 9 episódios em um, né? Então, os momentos de resolução, eles são os momentos que geralmente tendem a dar mais impacto, tanto que literalmente 4 momentos de resolução aqui, né? Então, são clímax. Até o momento, 4 momentos de resolução. Então, no caso de Cyberpunk, essa cena ela representa tudo. Ela representa e contempla toda a construção inicial da perspectiva de um personagem, do ideal e do sonho, da perspectiva de cada um, dentro de um contraponto daquele mundo onde você tá na cidade dos sonhos, mas na cidade dos sonhos você não vive com ninguém, você só vive sozinho, não pode confiar em ninguém. E você contrasta isso com a narrativa, com essa percepção dos dois juntos, dessa união, de os dois sonharem o mesmo sonho. Completamente raro e completamente, sim, absurdo dentro da proposta do que é Cyberpunk. E dentro desse ideal estabelecido aqui, esse é o momento onde ele entrega tudo que ele construiu dentro dos próprios personagens, tudo que eles passaram, esse desenvolvimento, até chegar a esse ponto. Então, desde o momento dos personagens se estabelecerem motivações, lidarem com os conflitos daquele mundo, principalmente para Lucy, tudo representa ou significa para essa resolução, desde o momento inicial, desde o momento... Até a própria Lua, dentro do sentido daquele mundo, onde os caras comercializam a Lua. Então, dentro dessa perspectiva, quando você pega esses detalhes, você vai entendendo o quanto que é respaldado e o quanto que tem de significado dentro desse momento e quantas linhas de raciocínio que são estabelecidas, não só para Lucy, mas por dentro daquele mundo, como até a Lua é comercializada, como eles têm objetos para simular a Lua e viver ali dentro, como se fosse um Neveryear da vida. E esse tipo de elemento, quando você vai pensando e vai concatenando, ele vai ressoando cada vez mais. E que quando você chega a essa conclusão, não é só o impacto emocional pós-perda. É um impacto de todo o percurso, de todo o desenvolvimento, de toda a narrativa e principalmente do final ser igual ao início. Tô sozinho de novo. E esse impacto é o que dói mais. Esse impacto é o que traz um sentido dentro dessa situação. Então essa montagem visual, esse contraste da alegria dele com o que foi apresentado no final dele, do David no caso, ele impacta, ele conversa com a narrativa dentro de personagem, dentro de mundo, dentro da questão de progressão. Então é aquele tipo de final que a gente considera como se fosse um final perfeito, porque ele consegue ressoar em diferentes esferas, em diferentes momentos, em diferentes contextos. É um fechamento em questão de completude, e de fato não é um final feliz. Mas como diz o próprio autor do script de Cyberpunk, para Cyberpunk isso é um final extremamente feliz. Pô, é o menos triste. É feliz. Feliz? Feliz. Algo menos triste é algo O feliz. menos triste é péssimo. Então esse é um final feliz. Ok. Agora vamos pro Covinhas, cara. Despedida do Covinhas, que eu quero dar um disclaimer aqui. Eu já não coloco ela. Perde impacto. Pô, cara, depois de tudo que a gente falou sobre o Covinhas, sobre
sobre Mob. Não. Essa cena era pra ser a cena. Cara, essa cena era quase GG, acabou. Porque o que torna essa cena forte também, diferente de a maioria das cenas que a gente falou até agora, porque ela não é um momento de conclusão da história. É um momento de conclusão do personagem, de uma situação, literalmente de um vínculo. Então ele não é tão grandioso, porém ele tem o mesmo ponto de impacto de tantas outras cenas que são de fato de conclusões. E essa era pra ser uma das cenas mais fortes aqui. Só que, cara, você perde isso. Você perde isso. Porque a perda, a dor, sentimentos negativos em uma história, assim como na vida, olha que reflexivo, elas não tem como você retornar. Você tem que aceitar. Você tem que entender que tudo acaba, ou que existem situações que são incontroláveis e a tragédia é inerente ou iminente, ela vai acontecer, e esse momento de despedida do Covinha é isso, sabe? Ele tomando pra si todo o revés do ego dele, toda a situação que foi gerada também pela situação que ele criou ali, pelas escolhas que ele fez, e saindo do controle, algo muito além do que ele pôde fazer. E ele aceitando o revés de toda essa situação do Brócolis que ele tanto utilizou e que ele tava naquela jornada egoísta dele. Então ele aceitar esse peso e essa redenção que acaba se tornando tragédia, pra ele era muito forte, para o próprio entendimento de, poxa, fui eu que fiz isso. E eu não quero que o Mob sofra isso que eu fiz, ou tome essa carga negativa pra ele, que podia se tornar uma bomba relógio, podia causar uma situação muito maior do que já tinha se tornado. Então ele tentar tornar isso leve pro Mob, mas extremamente pesado, e é uma despedida de morte aqui pra ele, cara, era incrível, era maravilhoso, era trágico. Mas, sinceramente, isso perde peso porque... Oi, estou de volta. Por quê? Ah, porque sim. Exatamente, porque sim. Não, é tipo, aí é literalmente pegar todo esse momento catártico e, cara, fazer por causa disso. É como se você traísse todo o sentimento e construção que você mesmo fez pra gente, sabe? Sim. Tipo, e aí, todo o investimento que eu tive nessa cena, enfiando no rabo, né? Porque não aconteceu nada. Entre aspas, tudo retornou. É. Eu vou ter que citar o Proibido novamente? Ih, rapaz, Sempre. qual deles? Posso citar? Onde vai? Essa cena é a resolução de Mob Psycho que aconteceu aqui. É pior que a Party Man. Porque o Aparelho Man, pelo menos, ele faz a piadinha de que o cara não morreu de fato. Aqui eles literalmente falam, ele morreu, viu? Passa o tempo, tá morto. Do nada, ele meteu o da Leste. Então, parabéns. Parabéns, Mob Psycho, você conseguiu ser pior que a Parede. Fantástico. Fantástico. Isso é forte. Isso é forte. Palavras fortes, muito fortes. Forte. Agora, uma cena contemplativa, né? Chega de conclusões. O Mac se desfazendo em Exception. Cara, essa cena, assim como uma outra cena aqui que vai ter, ela tem esse cunho muito mais poético e muito mais arte. Eu acho que aqui, nesse cunho poético e fazer arte com essa situação é essa do Mac mesmo, porque o que ele representa pelo estágio da vida, ou pela representação do ciclo da vida, ou inverter o ciclo da vida, onde ele tá se desfazendo para voltar a se refazer, algo impossível, né? Algo que só Exception pode trazer, é muito interessante, é muito impactante, porque literalmente é a metáfora dele voltar a ser um bebê, um feto, né? Dele retroceder ao tempo de voltar ao tempo depois. É algo extremamente bonito, é algo que a produção de Exception consegue conceber muito bem, esses momentos isolados, porque aqui você depende muito mais da estética e muito mais do tom da cena e da trilha sonora e de toda a experimentação visual que eles fazem aqui, por ser uma obra diferente, e ele consegue conceber isso de uma forma incrível, dele aceitando fazer esse ato de sacrifício para provar a sua inocência e retornando ao útero e se refazendo, criando a mesma vida, só que
do zero, né? Do ponto inicial que ele foi criado, do ponto inicial das memórias dele. Cara, é uma cena, sei lá, poética, teatral. É um negócio assim absurdo. Sabe o que é essa cena, Thunder? Ah, É o mesmo sentimento que a gente teve naquela cena de Kado quando mostrou a criação do universo. sim. É uma contemplatividade, um estilo diferente, tão rico. Tudo bem que não é que é exatamente diferente, que cada é literalmente essa cena. Uhum. Mas ele tem todo um cuidado, como a gente já falou, a direção de Exception, por mais que eu seja muito bizarro, a direção é muito boa, então ela tem esse cuidado para apresentar esse momento poético e fúnebre do Mac morrendo, querendo ou não, porque ele morre e nasce um outro Mac, que não é exatamente o mesmo, mas tem toda essa questão de essa ironia de voltar ao útero, a cena em primeira pessoa, quando ele se desfaz. Cara, é algo único pra caralho, sabe? Uhum. Principalmente quando a gente se trata de um anime sci-fi, que tem muito desse tipo de conversa mais contemplativa, ou até, digamos assim, inconclusiva, porque é algo muito maior. Essa cena concatena tudo isso. Outras daquelas raridades que a gente tem. E ainda mais um ano tão fraco como em 2022 pra anime, ver a gente não tendo só essa cena, mas 2 cenas de contemplatividade e reconstrução de universo é do caralho. Porque Jojo Stone Ocean, com Made in Heaven, cria literalmente esse momento de Kado. É toda a destruição e reconstrução do universo, desde a partir de já um momento muito bom e ameaçador, que é esse momento do Made in Heaven aparecendo e tendo esse impacto de velocidade, que apesar da produção estática a gente consegue ter essa noção, mas o momento de todo mundo se desfazendo, cada vez mais os dias passando mais rápido, as pessoas envelhecendo mais rápido, as coisas se deteriorando, é tudo tão detalhado, tão bem feito, que, pô, assim, eu sei que eu sou vendido pra Jojo, mas essa é uma cena que pra mim não teria outra escolha se ela fosse na mesma produção de um Mob da vida, sabe? Porque ela tem tantos detalhes, ela é tão bem cuidada, bem curada, ela é tão absurda, quando se concatena naquela espiral de coisas voando pelo fim do universo e depois tudo retorna à prisão, cara, é do caralho. É genial a forma como a Araki construiu esse momento. Sim, cara. Ele tem duas frontes muito fortes nesse Made in Heaven. Primeiro, pela força que essa situação tem na narrativa, de tudo que ele representa, não pra Stone Ocean, mas pra franquia, pra um nível de escalonamento brutal que ele criou aqui, e por uma representação até bem poética, assim como o momento da construção do universo de Kado. Ele pega muito de todos os mundos aqui. Ele é uma cena representativa por fechamento, ele é uma cena representativa por ideias, por questões de metáforas, por temáticas que ele expressa aqui. É uma cena muito única. É um momento muito único que, sinceramente, pouco vi histórias fechando de uma forma tão grandiosa, no nível literal da frase, né? De tão grandioso que é o que ele faz. Porém, o quão representa pra obra isso daí, cara. Ele é grandioso por ação, porém ele também representa pro micro que está sendo estabelecido pelo conflito, né? Pela situação que está sendo gerada e, posteriormente, a ela também, que conecta muito bem ao andamento da narrativa e o fechamento da obra em si. É um momento, assim, cara, absurdo. Absurdo, mesmo que não tenha a mesma produção e a mesma qualidade técnica de outras cenas aqui, ainda tudo que ela representa, toda a força dela, pelo pouco que ela tem, ainda é absurdo. Pouco nada, né? Ainda é muito. Ainda é muito. E ainda tem esse detalhe, pô, a construção dessa cena, novamente, o literal Jojo Stone Ocean pecou a animação, mas a direção teve todo o cuidado de apresentar isso bem devagar e assim como Made in Heaven, cada vez indo mais rápido. Uhum. Nossa, quando chega no final, você explode sua cabeça. Sim, sim. E retrocessa. Reseta de vez. Pois sua cabeça vira cabeça 2. Bem, e
não menos pior, ou menos esquecível, a Rimeno bêbada. Essa cena é mágica. Essa cena. Cara, um dos pontos dessa cena, inclusive, é o fato de que ela concatena isso que a gente já citou de Chainsaw Man antes, que a melhor parte dele não é envolvendo ação, ironicamente. Porque todo esse cuidado da apresentação da casa da Rimeno, da forma como ela anda, a cena em primeira pessoa, mano, isso aí é genial, pô. This is cinema, cara. Isso é cinema, isso é Tarantino, pô. Ai, cara, eu amei isso daqui, velho. É um meme, é uma galhofa, é uma situação que, pô, precisava? Não, mas foi incrível. Precisava. Não, mas já que temos, obrigado. Exatamente isso. Eu diria até mais, tipo, pô, acho que de contexto é a que eu definitivamente menos me interesso, mas, pô, toda a qualidade dela é absurda, cara, é outro nível. Não, o nível de detalhe, eu acho que em âmbito técnico talvez seja uma das cenas de mais alto nível aqui do que a gente escolheu. Mas, vamos ser sinceros, é meme. Vamos ser sinceros que essa cena... merece estar citada. Com toda Ganhar certeza. eu já discordo. Não, Ela é muito boa. eu não acho que ela fique em último lugar, mas não acho que fica no top 3 aqui, não. Até porque tem mob, né? Esse tá em último. Esse é o último mesmo. A cena que poderia estar no top 3, agora ela tá em primeiro na tabela de baixo. Parabéns. Puta vida, rapaz. Eu já vou direto ao ponto. Eu fico Made in Heaven. Eu sou vendido. Cara, não, vendido sou eu, porque eu iria no Made in Heaven de qualquer jeito. Tem ótimas cenas que fazem outros elementos, por exemplo, a do Mac, que apesar de não A ter do Mac tá no meu segundo aqui. Mac é o meu segundo aqui. Eu não sei se é o meu segundo por conta da questão da computação gráfica, e outros tiveram uma qualidade tão grandiosa por conta da produção também, como o de Made in Abyss. É que o Made in Heaven tem, como você falou, ele é um significado climático, não apenas pra Stone Ocean ou pra esse momento, é pra franquia inteira. Pô, Aí, voltou. a construção... Oi? Não, meu áudio tinha morrido e voltou. Agora a gente ouve de novo. Todo o cuidado de detalhes pra apresentar esses resets, pra limpar tudo de vez, é fantástico, cara. Mesmo com a produção mais amena, ela conseguiu criar esse momento extremamente angustiante e desesperador ao nada. Literalmente ao nada. E é genial. Simplesmente genial. Mostra como o Araki é um grande de um gênio, como a Steph sabe o que tá fazendo com essa franquia, e entregou uma puta de uma cena. Cara, é absurdo, é absurdo. Igor? Declaração de Kaguya. Eu esperei essa porra por 3 temporadas. Eles fizeram build-up por 11 episódios. Eles fizeram um build-up de 11 episódios pra chegar neste momento. E o momento, puta que eu pariu. É absurdo. Todo e qualquer recurso utilizado foi elevado à enésima potência na montagem visual. Porra, até os balãozinhos, mano. A posição dos balãozinhos estava milimetricamente calculada pela tangente da cabeça da minha pica. Então, cara, não tem como. Da sua não, do Shirogane. Você que disse isso. Eu que disse isso. Ele que calculou. Ele calculou. Essa informação eu não tenho. Se você tem, eu vou citar a fonte. Mas eu fico com declaração de Kaguya porque ela não pode perder de 0, não. É sacanagem. Ok, justo. E você, Maurício? Então, temos um problema. Porque eu também estou vendido pra Kaguya. Putz! I so high. Sim, eu tenho escolhas. Porque, na verdade, eu fico muito em dúvida entre duas. Eu tô muito vendido pra Kaguya, não só porque eu adoro Kaguya, mas porque, como o Igor falou, essa cena é uma catarse de 3 temporadas, não só muito esperada, mas extremamente bem executada, não só pela cena em si, mas por toda a sketch anterior, e o momento, cara, é fenomenal. Mas a emoção do genocídio de Made in Abyss também
foi fora de série. Foi. Eu não assisti Jojo, então eu não posso falar do Reset. Não posso votar a favor do Reset de que eu não vi. Uhum. Então eu geralmente fico com essas duas, porque são... Pai, eu poderia colocar também a Lucy de Cyberpunk, mas eu não tenho tanto apego emocional por Cyberpunk, vamos dizer assim. A história de Made in Abyss e tudo mais é uma história que eu gosto mais, dessa jornada de exploração por esse abismo misterioso. E que a cena da Fapta representou essa temporada. Seria o meu segundo lugar, mas o meu primeiro lugar é Kaguya. Então, a não ser que vocês me façam mudar de posição, ou assim, me convençam, ou convençam o Igor a trocar de coisa, nós temos um empate. Pois é complicado. E ó, argumentos, hein? Em Kaguya a gente esperou 3 temporadas, né? Made in Heaven, ele literalmente subverte o Jojo inteiro. Vai, no pior dos casos, a gente tá esperando ter o build-up de 11 episódios desde a 3ª temporada, porque querendo ou não, tava cozinhando o Shirogane vai embora, como é que vai fazer isso aí desde o início da 3ª? Uhum. Jojo, querendo ou não, também, desde o momento que essa desgraça desse padre roubou a porra do bebê. Porque eu acho que assim, eu dou muito valor e, ó, eu sou vendido pra Kaguya. Eu tô tentando ainda dar o voto pra Jojo. Tá difícil, mas tô tentando. Mas ainda assim, eu acho que o meu segundo voto ainda seria pro Mac, porque eu ainda acho que essa cena é fenomenal e muito única. Agora, o que Made in Heaven faz é literalmente subverter uma obra inteira. Uma franquia inteira até então. É uma coisa que você pega desde a primeira temporada e você fala, caralho, o Araki fez isso. Eu acho que desculpa spoilers, eu acho que a gente pode explicar um pouquinho mais o Made in Heaven, né? Pode. Tá. Explicar ele já é um spoiler, entendeu? Pois é. Não sei Cara, porque você tá preocupado. Só tem umas pedras pelo caminho. essas pedras também sumiram, fica tranquilo. As pedras são filler. A pedra é filler. Porque, cara, o que Made in Heaven faz é construir a Terra 2. Basicamente, ele fala, eu vou não apenas eliminar a Jolene, eu não vou ganhar do Jotaro, eu vou eliminar a existência do Joestar, fazendo como? Resetando a Terra, resetando a realidade e resetando, né, excluindo o fator que os Joestar existiram. Então ele literalmente pega e quebra a tua cabeça de um jeito absurdo, porque chega no final e você fala, beleza, toda a linhagem Joestar foi eliminada da existência. O cara ganhou. O padre ganhou. Ele conseguiu fazer algo que, de fato, ele ganhou. E você fica com esse negócio de, isso dentro da narrativa é extremamente absurdo, porque ele conseguiu não apenas ganhar do Jotaro, que já era um cara desde a parte 3, ele não ganhou só da Jolene, que já é da parte 6, mas ele eliminou a linha narrativa do Joestar. A linha da existência do Joestar. Você fala, caralho, mano, e agora? E aí seria, de fato, um acréscimo aqui, a luta do padre com o Emporium. Mas isso daí não entra na cena em si. Eu vou ficar apenas pelo Made in Heaven. Porque daí já ia colocar no âmbito do fechamento da história, do episódio em si. Então, esse é um aspecto que talvez, de fato, não faz o Made in Heaven por si só ser uma vitória absoluta e plena aqui. Porque ele também compete a outro momento que também ajuda e acrescenta a conclusão. Porque só o Made in Heaven não é a conclusão. É um processo pra ela. Mas é uma pedrada. Hã? Não é só isso não, porque querendo ou não, a gente tem isso já na própria aparição da Made in Heaven, porque todas as ações de todo mundo em um âmbito extremamente desesperador e claustrofóbico, apesar do cenário aberto, de todo mundo tá tentando usar seu poder e mudar estratégias, e a gente usa o Diver Down, aí usa o Kiss pra desviar a bala, todo mundo tá tentando fazer inúmeras coisas e tudo tá sendo cada vez mais acelerado e cada vez mais inútil contra esse ser. Uhum. Eu entendo e concordo que o momento do Emporo é a grande conclusão, mas essa parte, ele dá a volta e meio que diz que não preciso dela pra me complementar como melhor cena, justamente porque ele traz esse sentimento e esse desespero de tudo que a gente tá vendo sendo inútil
E ele termina, realmente foi tudo inútil, porque acabou. Limpamos tudo. Uhum. É isso. Essa crescência, esse escalonamento gigantesco que o Karaki faz, pô, isso aí normalmente é uma coisa que a gente reclama pra cacete. Porque é muito comum chegar, sei lá, o Naruto. Pô, começamos a tacar kunaizinha ou uma esferinha aí que destrói uns prédios. De repente, estamos lutando contra o coelho comedor de dimensão, pô. Isso aí é completamente fora da curva. Diferente de Jojo, que esse tipo de coisa tem uma unidade e cresce junto com a sua tensão na história. Faz sentido pra caralho. Sim. Porque faz parte do plano também elevar o power play a um nível conceitual. Porque o poder dele é conceitual. De você destruir a Terra e reconstruí-la para todos os eventos serem reorganizados, mas tirar o fator da existência da família Joestar ali é um conceito absurdo. É um conceito tipo, caralho, você fala, cara, como que isso implica as regras daquele próprio universo do que você acabou de fazer? Porque ele acelera a velocidade a tudo se tornar nada e retornar ao ponto de uma segunda realidade que partiu a essência da primeira... Do ponto inicial, sabe? Você literalmente, eu vou acelerar o ponto do universo expandir, voltar e fazer um segundo Big Bang e todo se reorganizar novamente para criar uma segunda realidade a partir disso e criar literalmente a mesma progressão cronológica de tudo, só que eliminando o ponto da família J-Star. Você fala, caralho, isso é estranho, isso é absurdo. E também, obviamente, todo o conflito inerente a aquele momento, porque não é só o Made in Heaven ativo e como ele como ele se expressa na cena, mas é como também ele acaba literalmente criando uma situação desesperadora, porque ele deixa falar, todo mundo que morrer enquanto o Made in Heaven tá rolando, vai morrer também. Tipo, não vai estar no reset, não vai estar na Terra 2. E literalmente, todo mundo que tava lutando contra ele morre no meio do processo. Aí você fala, acabou! Fudeu! E a história, tipo, o vilão ganhou. Acabou, sabe? É uma situação extremamente desesperadora. Por outro lado, o que Kaguya fez também é algo absurdo, é algo fora de série, por até o que ele propõe, por ser uma declaração de amor, por uma declaração de uma comédia romântica. E, cara, a gente também não tem esse nível de produção, o nível de detalhe, o nível de cuidado em âmbito técnico pra fazer uma situação dessa, cara. Eu não lembro de outra história de romance que tenha uma declaração tão absurda, megalomaníaca dessa. De produção, principalmente. E é desde o começo, é desde a Kaguya subindo da torre, desvendando os mistérios, e como essa crescente vai tomando a situação e a própria situação, a própria execução da cena da declaração em si. É absurdo. Mas, cara, se eu tenho que escolher alguma coisa sem ir pro coração, porque meu coração tá com Kaguya, eu vou ficar com Made in Heaven. Ainda mantenho o meu voto. Você é o voto de Minerva, mano. Você é o dois. Então, esse é o que eu ponto, cara. Porque meio que chegou num voto de Minerva. Não sei se eu mereço, se eu posso ter esse voto. Porque eu acho que... quem que viu os dois aqui? Eu e você. Só nós, né? Tá, você não vai votar pra Kaguya nunca? Você acha? Se eu votaria pra Kaguya, eu poderia votar pra Kaguya porque eu sou vendido. Cara, sabe o que é incrível? É. O Thunder fez um discurso ali, eu contei aqui, foi uns 20 minutos falando. Desde o momento que ele falou, posso dar spoiler? Aí foi liberado dar spoiler. Daquele momento pra frente, o Thunder fez um discurso de 20 minutos. 20 minutos? Ele contou toda a estrutura do mundo, como que se encaixa. Aí ele finalizou que gerou a Terra 2 da Rebimboca da Parafuseta. O Thunder terminou o discurso dele antes de começar com Kaguya, eu pensei, porra, isso daí é literalmente o fim de Big Order. Meu Deus! Todo mundo é igual, mas só que não é igual, porque é a mesma alma, só que foi resetado, então a linha cronológica é diferente, mas são os mesmos seres humanos. Eu pensei, porra, o final de Jojo é Big Order. Caralho, esse é forte.
Aí Isso é eu forte. falei, opa, não posso votar nisso. Primeiro Mas- pensamento. Mas aí, Rafa, você sabe a diferença entre um ser humano normal, tá ainda se desenvolvendo, aprendendo a argumentar, aprendendo a ser humano, e um cara que é Jojo Fag. Então eu li o seguinte comentário. Olha esse comentário, como ele é forte. O Jotaro deu um grito de terror e desespero durante o Made in Heaven. Nunca na vida dele, nem na luta contra o Dio isso aconteceu. Voto em Jojo. Caralho! É 1000 vezes melhor que 20 minutos de discurso do Thunder, que quase me fez vir ao contrário. Pô, o final é Big Order, por que eu vou votar nisso? Não. Eu Mas não vou sujar meu nome. É tipo, eu vou pegar aqui. Não, deixa eu assumir a tua dívida e vou colocar meu nome no Serasa. É quase isso, pô. No final de Big Order, eu tô assumindo uma dívida no Serasa, pô. Mas eu aí, tô no Hunter x Hunter aqui, pô. aí é que tá, Igor. O final de Big Order, na real, é o final de Jojo que deu errado. Porque isso é um final tão absurdo, que pode não parecer, mas ele é excelente. Não, mas aí é Tá, aquela coisa. você vai tirar. Processo, estamos falando da resolução. Você vai tirar o mérito de Death Note pela existência de Platinum End? Sim. Sim. Tanto que no meio de Platinum já tava tirando. No meio de Platinum já tava tirando. No meio eu tirei. Thunder aproveita, o Igor já bastante de volta. Termina essa- Ai, meu Deus! Caraca, o Thunder, olha que eu volto pra Kaguri. Perigo. Não, a partir desse momento eu quero anular o voto do senhor, rapaz. Não. Se a próxima pergunta for a mesma pergunta, só que trocando pra Nick Big Order, aí eu mudo meu voto e eu faço entrar Blitz aí, hein? Cuidado. Não vai se afundar mais, não. Ai, meu Ai, Deus, cara. cara. Puta, Cara, As explicações do Thunder é assim. ai, mano. Ele não sabe fazer as punchlines da argumentação. Ah, entendi. Aí eu Ele tinha não que tem essa pressupor qualidade. que você ia fazer essas. assimilar Tu tem essa 20 informação. tu tem 20 minutos de fala, o cara tem quatro frases. Ele te derruba no argumento. Ele te derruba no argumento. Mas aí o que importa pra você é a argumentação, cara. Porque se o cara mandar um teu cu e você aceitar, tá beleza. Mas de qualquer forma. Frases vale mais que você com 20 minutos. Isso que é foda. Entendi. Tá Tu não aqui. tá valendo nada, cara. Pois é. Tu não tá valendo nada, meu. Meu Deus. Olha o que a gente faz por Made in Heaven. Então tá aí. Tá Made in Heaven ganhando a nossa melhor cena. A gente não. Tu fez a propaganda negativa. Ah, pô. Tu devia pedir é. desculpa. Você assimilou com Big Order e a culpa é minha. Ah, pro inferno. Não, a culpa é se do fuder. Mid Rapper. Então, quer saber? Big Order, final. Não vai ter Big Order, mas vai ter Platinum End, porque a gente vai falar das piores cenas aqui. Ai, meu Vai ter pior cena, rapaz. E aí a gente tem muita cena muito boa, de ruim. Porque a gente tem a escovando o dentinho da mamãe em Shingeki. Cara, essa cena. Eu não consigo falar dela sem um sorriso no rosto. Por Kogat. Isso é Colgate. Só isso que eu gato aí, ó. A gaiola da velocidade da luz de Platinum End, da mamãe Não. grávida. O Isso é coach excelente. de escravo de Tate no Yusha. O conceito de normal barra abuso de Irikekoi, né? O momento Keiaru de Irikekoi. Blake vs Wise de Ruby Ice Quindle. E a morte da Tonari de Fumetsu. Pô, irmão, se for por morte de Fumetsu, traz aí dá pra fazer um exército, né? Você não faz ideia como você está certo. Ah, mas esse momento aí. O exército foi de propósito. Ai, Tonari, velho. Ai, que bicho. Cara, sabe qual é o principal? Vamos até falar da Tonari já? O Vamos. principal motivo dessa filha da puta tá aí é porque essa é uma personagem tão desgraçada que ela tenta enrolar ou tornar dúbia até os momentos. Se for só, morri, sei lá, num ferimento e o Fushi depressivo, já ficaria interessante, porque o Fushi é um personagem que consegue construir isso. Mas chega essa filha da puta, tem que construir essa forma de uma maneira tão dúbia de eu não posso contar quem eu sou. Mas eu não sei o que, eu tenho que deixar ele em paz. Mas eu tô com um nó que ele fala na bunda, mas eu não posso tirar, porque senão o Fushi vai querer me ajudar e vai ficar triste, aí não vai perder gente, eu não posso. Cara, é tanta
tanta coisa que era só bater um papo, mas essa personagem se recusa a interagir, que incomoda a níveis astronômicos. Ela é facilmente a pior morte de Fumetsu no Natae do que teve no anime até agora. Porque, querendo ou não, toda essa preparação dela não faz o menor sentido. E daí fica a pergunta, desde quando a Tonari em cena fez alguma coisa positiva pra Fumetsu? Exatamente, até o final da morte dessa desgraçada, ela só deixou desgraça pra Fumetsu. Exato, por isso eu acho que toma demérito e a gente pode passar pra próxima. Não, a Tonari tá aí pelo meme, cara, pela situação patética que essa personagem traz pra Fumetsu, que ela não precisava ser patética desse jeito. Ela não precisava ser tão ruim, né? Ela não precisava. Fumetsu já tem problemas demais. Essa segunda temporada, então, meu amigo. Puta vida! Mas quem tem muito problema é Blake vs Wise, cara, de Ruby Ice Quindle. É uma briga de Twitter isso daqui. Literalmente, eu posso resumir isso dessa forma. Não, é aí que tá. É uma briga de Twitter. É literalmente discutido quem é mais racista que a outra. Já é um contexto extremamente idiota. Mas é uma luta, né? Então a gente tem pelo menos a coreografia? Pô, eu não sei, porque é muito comum ele, sei lá, tá focando um take panorâmico da cidade toda marrom, enquanto só tem as linhas de diálogo acontecendo na minha cara de você que é mais racista. Porra, cara. Não adianta ser mal construído o diálogo. A cena também é uma bosta. Eu sou obrigado a ficar preso nesse texto. Cara, é horrível, é horrível. Você olha pro texto e fala, caralho, não é muito ruim. Eu vou olhar a animação, você fala, caralho, a animação é pior que o texto. Aí você volta pro texto... Não. Pra ser pior, eu teria que ter animação, porque eu não tenho. Não, pois é, por isso. Aí você volta pro texto, você fala, caralho, o que elas estão falando? Meu Deus do céu, você não sabe pra onde você olhar. Vou prestar atenção no áudio. Aí você fica surdo. Aí você fica surdo. Pô, teve um momento, sei lá, das minas pulando. Deixa eu tentar prestar atenção. Caralho, o áudio do ataque delas não encaixou na luta, porra. Cara, Como que vocês conseguem? Eu posso dizer que essa é a pior cena de luta. Cara, eu acho que é a pior cena de luta que a gente teve esse ano. Cara, tanto foi a pior cena de luta que a gente não tem categoria de pior luta. Mas Verdade. ela foi a única luta que entrou aqui. Olha só. Isso parece forte. Isso parece forte. É interessante. Né? Mas aí a gente tem o papo conceitual do que é a normalidade do Kairoku. Cara, esse momento dói. Porque não é só o Keiaru em Irikekoi. Não é só isso. É como ele destroça o roteiro falando sobre o conceito de normalidade. E Maurício, você quer trazer de novo essa conversa de uma forma resumida? Você adora esse momento de Irikekoi? De novo? Essa cena... eu sei que essa cena merece platinar as indicações dos awards de coisa ruim. Eu sei. Mas a minha vontade de gravar o áudio explicando só dá play depois. O botão de passar o áudio, porque... dá preguiça ter que ficar repetindo e gastando tempo com essa porcaria. Mas vamos lá. Você que talvez caiu de paraquedas no meio dessa gravação e não viu as outras menções a esta cena. Basicamente, né, um momento em que... aqui já é o momento em si aqui é cena, né? Aqui já é o momento da conclusão do ápice, em que o nosso protagonista... É a virada, né? A virada de chave do Keiaru, não é? Não, é a virada ou já é o momento que eles já estão consolidando um negócio? Onde você já tá o negócio lá e eu estou partindo pro vamos ver porque... Você não é normal. A partir disso. Eu acho que a partir disso é melhor. Porque essa daí é o final do penúltimo episódio e o último episódio já é o sequestro. Então, você tem essa cena que, bem, uma das nossas coprotagonistas é sequestrada por esse digníssimo espécime de Keiaru. E é... incrível, porque nós temos um personagem que era um Minion até 5 minutos a mais na série, que de repente começa a
falar do seu passado triste, a refletir o conceito de normalidade e chegar ao ápice de, bem, já que você não é normal, tá tudo bem eu te abusar. Palavras fortes, né? Cenas fortes pra essa merda, pra um anime que eu não sei o que é pior, se é isso ou a conclusão dessa cena. Que pariu. Mas, né, além dessa descrição horrível, dessa cena horrível, você tem que isso daqui para a narrativa, para a obra de Irikekoi, é uma cena que destrói completamente a completude da obra, destrói praticamente tudo que ela estava construindo, contradiz os episódios anteriores na qual o Irikekoi estava discutindo essa questão do papel feminino, da questão de tudo bem as pessoas não serem normais, serem diferentes. Quer dizer, não é que não serem normais, mas a diferença e tudo mais. É uma cena que literalmente pegou o roteiro, virou de cabeça para baixo e faz Irikekoi competir com Platino End em várias das categorias dos awards. Cara, isso aqui eu acho que já é o suficiente, já gastei saliva demais para isso. Sim. Próximo. Não, o próximo é o nosso querido coach de escravo de Tate no Yushi. Adoro esse termo. Eu adoro esse termo. Porque, cara... assim, vamos já deixar claro. Essa cena entrou porque a gente precisava representar a Tate de alguma forma. Uhum. E essa cena acho que é que melhor define o que é essa segunda temporada. Uhum. Pô, eu preciso ganhar poder aqui. Você pode ser uma escrava. Entenda como você pode ganhar buffs de status. Você pode ganhar skills exclusivas. Você pode ganhar um rango a mais do seu patrão, do seu senhor de engenho. Tudo isso por apenas abdicar de sua liberdade. E a Raftalia falando isso num tom tão positivo e maravilhoso, como se for escravo seja o sonho de consumo de todo empreendedor, cara. Essa cena, assim, é outro nível de como tá tendo isso mal escrito. A gente já sabia disso desde a primeira temporada, mas essa cena é outra coisa. É um quadro essa cena. É um quadro. Essa cena é um quadro, é uma pintura, cara. Porque isso daqui é incrível. Isso daí, você faz o corte disso, coloca no YouTube. Meu amigo, a Raftalia abriu um canal de coach. E é incrível. É estupidamente incrível. Assim como a gaiola da luz da mamãe grávida voando na velocidade da luz do Platino End. Eu posso falar uma coisa? Fale. Mano. Isso daí é o handicap. Handicap. Esse é um handicap. É. A gente escolheu essa cena, gente, pra ter competição. Se a gente escolhe o final de Platino End... não. Não teria conversa, não teria diálogo. Já acabava aqui, já olhou, final platinado. Fecha, próximo. Acabou. Então, pra ter competição, pra ter um handicap, pra ter pelo menos uma disputa, né? E querendo na Awards, é uma competição. Estão competindo pelo direito de falar que é melhor, pior e alguma coisa. E aí a gente fez esse handicap aí pra gente balancear também, né? Senão vira zarado. Então é importante colocar essa situação. Ok, então a gente tem o ganhador da categoria e o true ganhador. Entendi. Sim. O true ganhador, ok. A brincadeira do handicap é, mesmo com o handicap, ele vai ganhar. Isso que é complicado, cara. Isso que é duro. O meu voto não vai ter, mas tudo bem. A gente Já tem. A gente entra nessa conversa, porque, cara, essa cena, ela é um compilado de coisas de Platino End, né? O contexto da cena, o inimigo tá olhando a gente, né? Como que era mesmo? Puta. Ô, Thunder, você não entendeu. Na verdade, você não lembra. Não lembro. Ou seja, pior. Não, melhor. Pra Platino End, quanto menos lembrar, é melhor. Porque essa é a cena onde os dois candidatos a Deus entram dentro da gaiola. Cada um segura um indivíduo. E eles voam na velocidade da luz. E não acontece absolutamente nada com os indivíduos. E quem tá fora não consegue ver eles lá dentro porque eles estão na velocidade da luz. Eles conseguem sim, que eles têm um teto espelhado. E por algum motivo o cara consegue ver. Não, mas tipo, como que eu vou pegar ele? Não, ele tá ali, tá voando ali. Mas aí tem um cara, quanto mais você pensa a cena, inclusive piora, porque eles estão voando.
por dias. Eles Sim. falam que passou um dia. Inclusive, essa cena não é um episódio. Ela estende pro próximo. Aí Sim. tá lá grávida, prestes a dar à luz a porra do bebê, voando sem comer na velocidade da luz. E nada acontece feijoada, cara. É no ser humano. Enquanto isso, pra você ficar tranquilo, tem o cara feio de. O cara veio de Platino End filosofando sobre a possibilidade de. Será que eles estão lá dentro? Ainda? A porta tá fechada. Será que eles simplesmente não entraram no vácuo e desapareceram? A gente tem o Chucky Chucky Man que ainda não chegou, mas tá falando, deve tá, fica de olho aí, meu irmão. E a menina do grupo, Igor, o que ela fez? Mulher em shonen, né? Nada. Não, mulher e obra do Obata do Não, aí é pior. Aí é pior. Nível, é um outro nível. Não, porra, É. pera aí. Mulher em shonen não faz nada. Mulher na obra do Obata e do Oba é pior. Mas muito. É muito... Mas ela fez. Ela fez. É. O que ela Ela- fez? Entre aspas, seduziu o feio man. Ela seduziu o feio man por conta das orelhas de gatinho, né, mano? Exatamente, a orelha de gatinho. É forte. A orelha de gatinho ali. Vocês têm que ficar lembrando dos detalhes dessas cenas. Pra lembrar, porque o Thunder tá achando que isso daqui não vai competir. O Thunder tá maluco. O Thunder tá maluco. Ele tá maluco. Ele já coringou. Ele já virou coringa ali, pô. Porque conforme vocês vão descrevendo, eu vou lembrando das múltiplas camadas de idiotice dessa merda. Tem camada, é superficial, não. A última coisa que Platino Ed é superficial. Ai, cara, não é. É uma cebola de merda. Porque eu tô lembrando que eles estão voando na velocidade da luz porque eles estão presos num lugar de espelhos. Então, como eles estão voando na velocidade da luz, eles estão meio que refletindo lá dentro. E eu lembrei da resolução dessa cena, que eles batem por um espelho e saem do negócio. Aí a pergunta, Maurício, por que eles não saíram pra porta da frente? Tá fechado. Para! Eu não quero dar meu voto pra Platino End! Pare com isso! Aí chega o protagonista e fala, vou salvar eles. Vou salvar. Deixa eu entrar lá dentro também. Eu acho que, Thunder, dá uma corrigida aí rapidão. Eu acho que não é gaiola de Platino End, é Platino End. Platino End! Platino End. Cara, é o Tem que pior. escolher uma cena, tem que escolher uma cena. Beleza, eu acho que a da gaiola já é o começo, porque É é uma uma- cena que ela é didática. Uma cena Porque didática. a gente colocar o A final, gente não queria apelar, né? A gente não pegou o vírus. Igor, cala a boca. Igor, cala a boca. Tá dizendo todo com mundo- várias... Agora todo mundo cala a boca. A gente poderia colocar o final de Platino End, como o Igor falou, porque aquilo lá é um lixo completo. Mas aquilo não é didático pra explicar a ruindade de Platino End. E o vírus, vocês calem a boca, porque eu estou vendo isso chegando nos malditos cortes do Crad. Eu tô vendo o Crad aprontando alguma com isso. E eu não quero lembrar. Então essa cena ela é muito didática porque ela mostra já um bom exemplar, um exemplar típico, talvez não o pior, talvez não o premium, mas um belo standard da cebola de merda que é Platino End. Cara, é forte. É muito forte, cara. Nossa, Agora vocês que a começaram a gente- descrever, eu fui lembrando. Ai, cara, flashbacks da Sim. guerra. Sim, agora que a gente te relembrou, você já tá dentro do contexto. Então agora você já acordou pra realidade. Você Eu não tá acordei. mais dentro da caverna de Platão. Não tô mais na caverna espelhada, na velocidade da luz. Não tá mais. Já saiu da caverna. Ok, Veja já a saí, luz. já saí da gaiola. Ai. Mas, por último e não menos importante, escovando o dentinho da mamãe de Shingeki. Cara, eu já Essa achei cena. estúpido, o filho da puta do Isayama me dividir esse subplot do Cone com a merda da personagem da Gabi. Uhum. Vamos fazer aqui o negócio, sequestrar, pra quê? Você vai ver. Aí ele chega no lugar prometido, eu não sei como a mãe desse desgraçado tá viva ainda. Aí tá lá. Aí, pô, o que a gente vai fazer? Ele vai dar a Gabi pra mãe comer? Vai... A Gabi... Não, era o Paulo.
Porque ele precisava do tempo pra voltar ao meu normal. Uhum. Aí vai dar o Falcon pra mãe comer, vai matar o Falcon na frente dela pra mostrar agora o que vocês fizeram com a minha família. Não, pô, cara, o que eu faço aqui pra compensar essa metade do anime de merda nenhuma que o Shingeki nos deu? Pô, escola o dente da minha mãe aí. Vamos conversar um pouquinho. Assim, ó, eu quero deixar adiantado uma coisa. Eu sei que o Platinum End vai ganhar porque Platinum End. Mas essa cena é que mais me ofende pessoalmente. Porque não precisava. O filho da puta trouxe esse subplot do nada, mas não tava em lugar nenhum, mano. Cara, é incrível, sabe? Como que você piora? Cara, essa cena é poética. Essa cena expressa a boçalidade de Shingeki. Porque, cara, é uma cena tão imbecil. Tão. Eu tô tentando levar a sério uma situação que é tensa, mas eu tô fazendo meme com essa situação tensa, mas é apenas um big brain imbecil de uma ideia imbecil pra resolver um problema imbecil. E ela se expressa nisso. O Cone, o personagem que já tem o perfeito nome pra ele, um Cone. Tentando resolver um problema que nunca ele precisou resolver. Ele nunca precisou meter a mão nesse problema. Que não resolveria nenhum problema. Pensando da forma mais big brain possível pra matar o Falco. Vou fazer ele esfregar o dentinho da minha mãe, empurrar ele, mamãe vai comer ele, mamãe vai voltar ao normal. E vai virar uma gaviota. Que incrível. É um plano assim... Isso expressa... Sabe o que eu perco tudo? É porque esse tipo de cena é exatamente o contrário que é Shingeki. Mesmo depois do time skip. Porque Shingeki sempre foi over, absurdo, energético, dedo no pão do Eren e gritaria. Uhum. Aí ele chega com esse momento que é tão anticlímax, tão bruxante, que no final não quero mais fazer porque tô triste. Vai tomar no cu, velho. Não, É que nem a traição do Covinhas. Por que então eu acompanhei metade dessa temporada pra ver essa merda, essa resolução desse plot? mas aí você ofendeu o Covinhas. Aí você ofendeu. Mas, Não, cara... Aqui é obviamente por acaso. Não, sim, mas o ponto aqui é outro. A gente podia ter escolhido outra cena, né? A redenção espancando mulher. Né? Essa cena Isso daí é muito forte. Né? É que daí seria mais episódio, mas a conversa de que o nazista não fez nada de errado exatamente, que o judeu tem culpa, é forte também. Também é muito forte. Essas cenas todas, elas expressam o texto podre de Shingeki. Mas ela expressa a estupidez, né, de Shingeki. Porque é isso. É sobre isso, cara. É conflitos desinteressantes, desnecessários, muito mal pensados e muito mal resolvidos. É isso que se tornou essa etapa de Shingeki. É uma cena extremamente emblemática de tão galhofa que ela é. Pelo meme, eu colocaria... Meu voto vai pra essa cena. Eu gostaria muito de votar nessa cena. O meu voto vai Platinum End com a legenda. Escolha a sua aqui. Escolha sua, acho justo. Foi o que eu falei. A minha escolha pessoal é Shingeki, mano. Essa cena me ofendeu a níveis astronômicos, mas... Cara, Platinum End, a gente acabou de dar uma aula didática do que tem de errado na porra da cena. Cara... E tem mais. Por isso que acho melhor ser Platinum End. Uhum. Inclusive, Rafa, a gente falou que Platinum End não é superficial. Quem foi superficial foi a gente, porque a gente viu pouco. Verdade. Tinha mais. Tinha mais esse peneirado, esse filtrado. Eu particularmente odeio muito o que acontece em Irikekoi. Mas não tem como, cara. Ganhar de Platinum End é forte. Não dá. Vale lembrar que escolha a sua cena. Ponto. Essa é a legenda da pior cena de Platinum End. Você escolhe. Uhum. Você infere. Sim, pô. É igual você chegar, sei lá, no McDonald's e pedir o seu hambúrguer. Tu vai no estúdio Platinum End e pede a pior cena. Acabou. Combo. Pode pedir um combo, inclusive, né? Cara... Tu quer o fim do mundo mais um vírus? A pandemia. Ai, cara... Combo perigoso. Não, esquece essa ideia. Combo perigoso. Combo perigoso. O combo é muito forte. Cara, não ficou legal.
Não tem como, cara. É Platinum End. O voto que eu gostaria de dar é pra Arikekoi, de verdade. O voto real seria pra Arikekoi. Eu acho que o estrago é muito grande. Mas, cara, o que Platinum End faz? Depois dessa descrição maravilhosa de vocês, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Maurício vai ficar com o Platinum End ou vai dar pelo menos um votinho pra Arikekoi? Eu tenho muito mais apreço pela obra de Irikekoi, mas puta merda, Platinum End, né? Vai, pela ligação emocional com a obra, eu sinto muito mais ódio da questão da cena de Irikekoi. Mas não tem como ganhar de Platinum End, cara. Eu seria desonesto se falasse que não. A cena a cena é pior porque no sentido de que eu me importava mais com a obra. Então ela simplesmente já jogou a obra no lixo. Tanto é que Irikekoi ganhou decepções. Mas a cena da gaiola de Platinum End, que, de novo, não é nem acho que a pior, mas é um standard pra gente exemplificar esse cebola de merda. Não tem como. Não tem como. É forte. Ai. O handicap foi pouco. Foi. O problema é que não tinha nada melhor no handicap. A gente pensou, obrigado. A gente pensou.